Boa tarde, colegas. Vamos dar início aqui agora às atividades da tarde com o auditor MTE, Flávio de Oliveira Nunes. Mas antes de fazer a apresentação dele, tem um recado aqui de Clarissa, que vai participar da oficina amanhã, né? Amanhã pela manhã, não é isso? Ela pediu para todos trazerem um laptop, token, senha do Bacen Jude e os modems para poder acessar a internet. Mas aqui a gente tem internet, né? Ela quer acesso à internet. Mas como vai ser, acho que uma oficina prática, ela está pedindo para todo mundo vir com o seu laptopzinho e preparado para acessar bastante. Né? Eu mesmo nem tenho minha senha mais. Né? Já passei a senha para o diretor de secretaria, nem tenho mais. Mas vamos lá. Flávio vai nos brindar aqui com uma palestra sobre trabalho seguro. Estive conversando com ele aqui, batemos um papo antes da aula começar. Ele quer trazer uma parte prática, né, dessa questão da fiscalização. Ele é auditor do MTE, já falei, pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Ele tem diversos cursos na área de direito, tributário, previdenciário do trabalho, constitucional e administrativo. Eu creio que a aula dele vai ser muito interessante. Sem mais delongas, passo a palavra para o nosso convidado. Pessoal, boa tarde a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a coordenação da escola por estar com vocês aqui nessa tarde. Foi muita honra, muita alegria compartilhar com o Senhor. Aprendido ao longo da nossa história, então, para mim, para passar para vocês todos aquilo que eu preparei, ou da melhor maneira possível, né? Que a gente possa sair daqui melhores do que nós entramos nesse tema. Eu vou então colocar aqui. Então, pessoal, como eu estava dizendo, essa apresentação que eu preparei, ela é bastante prática. Então, eu vou fazer uso de muitos registros fotográficos, né, que apresentam diferentes cenários, diferentes empresas, diferentes lugares onde os trabalhadores normalmente estão inseridos e, em regra, todos eles, todos os registros que estão ali, alguns que não fazem parte, mas enfim, a boa parte desses registros que eu vou apresentar aqui, eu vivenciei, eu registrei, fui eu que tirei aquela foto. Outros, os poucos, eu não estive, peguei de alguém este registro, coloquei aqui. Então, a ideia é fazer uma apresentação bastante prática, utilizando registros fotográficos, alguns esqueminhas
gráficos para tentar explicar aquilo que eu me propus a fazer aqui. Pois bem, vamos observar alguns cenários, então vamos verificar esse cenário. Por exemplo, vamos falar sobre trabalho seguro. O que é um ambiente de trabalho seguro? O ambiente de trabalho precisa ser seguro e precisa também ser saudável para as pessoas que nele exercem atividade. E aí a gente pode verificar os ambientes de trabalho sob várias perspectivas. Você pode enxergar aquele ambiente de trabalho com a perspectiva do empregador, você pode verificar com a perspectiva do empregador, do trabalhador, do Estado brasileiro, como é que a gente enxerga o ambiente de trabalho. Esse, por exemplo, é um ambiente de uma fundição onde há ali dois trabalhadores executando uma atividade expostos a riscos extremamente relevantes, bastante significativos os riscos a que esses dois trabalhadores estão expostos. A gente pode verificar, por exemplo, que eles estão expostos ao risco à temperatura elevada, ao risco do calor, eles estão expostos a uma elevada temperatura. E aí nós podemos refletir sobre quais medidas a empresa deveria adotar para preservar a saúde desses trabalhadores expostos a esse risco de calor. E aí a gente pode verificar que o que a empresa fez, neste caso, foi apenas, ela enxergou o risco. Tem um risco que qualquer cidadão que chegar a saber, não precisa ter conhecimento nenhum de gestão de segurança da saúde, qualquer cidadão que chegar ali, ele vai enxergar esse risco, ele vai perceber o risco do calor, da elevada temperatura. E o que a empresa fez foi fornecer para esses trabalhadores alguns equipamentos de proteção individual e disse, olha, aqui estão os equipamentos, vocês então façam isso para preservar a saúde de vocês. Agora, o que mais me impressionou neste cenário não foi a exposição dos trabalhadores ao agente calor, foi o risco de acidente. Porque veja o que a empresa fez, né, o que a empresa adotou para prevenir a ocorrência de um acidente com esse elemento, com esse metal líquido, né, com uma elevadíssima temperatura, com um risco bastante significativo de queimadura. Então, o que a empresa fez, por incrível que pareça, e acaba sendo quase que senso comum no cidadão comum, o cidadão no homem comum, que a gente pode perguntar aí na rua, o que ele faria, talvez ele fizesse o que este empresário fez. Ele colocou uma placa aqui e diz o seguinte, a placa, cuidado, projeção de material líquido. Ou seja, ele jogou a gestão de segurança desta empresa, segurança desta empresa, está focada exclusivamente no empregado. Ela diz, olha, eu tenho um risco, vocês estão expostos a um risco, e a solução da segurança para vocês está em vocês. Porque eu estou dizendo, cuidado, se você sofreu um acidente é porque você descumpriu aquilo que nós combinamos. Eu, inclusive, muitos usam este argumento, dizem, eu, inclusive, os capacitei, dei treinamento, eles sabiam que não poderiam ter feito desta forma. E fizeram desta forma porque descumpriram o procedimento. Então, veja que a gestão desta empresa, ela está focada exclusivamente no trabalhador. Ela diz, olha, a responsabilidade pela ocorrência do acidente ou de um dano à sua saúde é seu trabalhador. Quando ela diz isso, quando ela atua dessa forma, essa é a visão que eu tenho. Vamos ver um outro cenário aqui. Exatamente a mesma forma que a empresa de cima enxerga o ambiente de trabalho, a empresa de baixo também enxerga o ambiente de trabalho. E a relação com os seus trabalhadores. Veja que o que a empresa aqui de baixo fez também foi fornecer equipamentos de proteção individual e uma sinalização, que a gente não sabe para que serve aquela sinalização. Eu não sei exatamente para que serve aquela placa dizendo pare. Pare o quê? Porque os trabalhadores estão todos do lado de lá, do lado de cá, a poeira não vai parar olhando para aquela placa. Né? Então, está também um ambiente de trabalho que você diz assim, a responsabilidade do adoecimento é do trabalhador. Na visão deste empresário. É a leitura que eu faço desta fotografia. Porque ele está dizendo assim, ó, tem poeira mineral? Tem, tudo bem. Elevada concentração de poeira. Tem, todo mundo está enxergando aqui. Eu te dou os equipamentos de proteção individual e ainda digo para você, ó, tem cuidado. Tá? Se ocorrer qualquer problema, o problema é meu. Eu fiz o que eu devia fazer. Segundo, é a leitura que eu faço desta fotografia. Veja um outro cenário. Um cenário um pouco mais organizado, mais limpo, mas nem por isso adequado, menos perigoso, menos agressivo, porque se esta jovem faz deste setor de estamparia, desta metalúrgica, esta atividade, este movimento, com frequência, ela também vai ter um problema de saúde. Ela vai ter um problema de corpo. E é algo
e é algo relativamente simples de resolver. Não requer grandes investimentos, é só uma questão de sensibilidade. Né? É uma questão de sensibilidade, do cidadão olhar para aquilo ali e dizer assim, isso não está certo. Isso aqui eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema. Esta jovem não pode ser submetida a este tipo de trabalho repetidamente. Né? Repetidas vezes é exercer essa atividade. Eu tenho que adotar alguma medida. E aí a solução, porque é senso comum, a solução normalmente é jogar a responsabilidade sobre o trabalhador. Trago aqui um outro cenário. Este cenário é um cenário terrível. Diferente dos outros, porque esse trabalhador morreu. Esse rapaz que está montando a grua, aqui, ó, não tinha nenhuma medida de segurança. Nenhuma medida de segurança, e tem um registro fotográfico dele morto, porque ele caiu e morreu. Eu tenho a foto. Agora, às vezes eu me pergunto por que o trabalhador aceita ser submetido a esse tipo de risco, fazer esse trabalho. Por quê? Né? Por que o trabalhador admite ser submetido a essa condição de trabalho? Ele acha que não vai acontecer nada. Essa é uma possibilidade. Alguém achar que não vai acontecer nada, já estou acostumado, é assim? Já estou acostumado, já faço isso há muito tempo, nada vai acontecer. Ou uma necessidade, o camarada tem 2, 3 filhos, 10 filhos para cuidar, e diz assim, amigão, ou eu faço isso aqui, ou eu morro de fome. Ou eu morro de fome. E ele aceita ser submetido a esta questão de risco. É uma questão cultural também. Né? Uma coisa é uma situação como essa aqui em Salvador, a gente não vai ver uma situação como essa aqui em Salvador. Hoje não mais, a gente já viu. Hoje a gente não vê mais. Mas se a gente for numa outra cidade, do interior de algum estado que não tem uma atuação tão efetiva do Estado, é capaz da gente encontrar situações como essa aqui. Aí, para fechar aqui os cenários, eu trago este. Esta fotografia eu tirei de um jornal. Aí é uma diretora da Dunore, roupas íntimas, Dunore, fábrica de roupas íntimas. Ela estava falando sobre o crescimento econômico da empresa, aquela coisa toda sorridente. Só que eu quis enxergar outra coisa. Em vez de enxergá-la, eu quis enxergar o cenário da empresa dela, mas é um cenário de caos, o camarada faz, olha para isso, não é um cenário de caos. Ergonomicamente, não há nenhuma ergonomia, não se pensou em assentos ergonomicamente adequados. A menina colocou, foi um travesseiro aqui, né? A outra colocou não sei o que aqui. Ou seja, é uma verdadeira esculhambação. Não é verdade? É uma verdadeira só. A impressão que dá é que a rentabilidade é extremamente elevada, porque eu toco aquele negócio de qualquer jeito, né? A impressão que me passa é essa, não há nenhuma noção de gestão de segurança e saúde dessa organização, ao menos é a leitura que a gente faz observando esta fotografia, né? Aí eu fico pensando, né? Estas trabalhadoras que aqui estão, certamente vão ter problema de saúde se permanecerem nesta empresa desse jeito. Elas vão ter problema de saúde. Elas estão aqui por quê? Elas estão aqui porque esta moça está fazendo um favor. Esta empresária está fazendo um favor. Diz, olha, eu contratei você, estou fazendo um favor para você. Ora, meu Deus, ninguém abre empresa para dar emprego a ninguém. Esse é um conceito. Eu não sou aqui, estou defendendo nenhum regime, nenhum sistema, não estou defendendo nada. Isso aqui que eu estou dizendo é algo pragmático, algo que você observa e diz assim, não, parece que é verdade, isso que esse camarada está dizendo aí na frente. Ninguém abre uma empresa para dar emprego a alguém, gente. A gente abre uma empresa porque a gente tem um capital, tem um dinheiro, a gente vai no banco e o cara diz, olha, eu te remunero, esse capital seu aqui é tantos por cento. Eu digo, pô, eu não quero, é muito pouco, eu quero abrir um negócio, eu quero construir uma obra que eu vou ganhar, vou remunerar esse capital em retorno de X% que me satisfaz. Então, é por isso que a gente abre empresa. Qualquer um de nós que abre empresa abre com esse propósito, remunerar o capital investido nela. Né? Ou seja, eu tinha um capital, abri uma empresa para produzir riqueza para mim, não tem nada de errado. Está absolutamente correto, legal, maravilhoso. Qualquer um de nós aqui que abre uma empresa abre com esse propósito. Agora, para remunerar esse capital, a taxa de retorno que eu desejo, normalmente, eu preciso de pessoas. Normalmente eu preciso de pessoas para fazer esse trabalho. E aí eu vou, então, no estoque disponível de mão de obra existente no mercado e pego aquela quantidade de pessoas, vou captar aquela quantidade de pessoas que eu, de fato, preciso. Se eu preciso de 100, pessoal, não vou contratar 101, porque aqui não é entidade de caridade. Empresa é empresa, ela precisa andar no limite.
Então ela não pode dar emprego a ninguém. Se eu preciso de 100, não vou contratar 101. Não faz sentido. Vou contratar só 100. Não é? Porque ela precisa perpetuar. Então eu vou lá no estoque de mão de obra e busco a quantidade exata que eu preciso. Agora, o que eu não posso? Eu não posso é devolver para o estoque de mão de obra trabalhadores acidentados, trabalhadores acidentados, trabalhadores inaptos para voltar para o mercado de trabalho. Eu não tenho esse direito. Portanto, eu preciso cuidar da segurança e da saúde desse conjunto de trabalhadores que, afinal de contas, foram ou foi contratado para gerar riqueza para mim. Portanto, eles estão sob o meu cuidado, sob a minha coordenação, e eu preciso, então, cuidar da segurança desses trabalhadores. E aí a pergunta é, então, por que eu preciso fazer isso? Eu disse, olha, tá, por que eu preciso, então, cuidar da segurança e da saúde desses trabalhadores? Né? Você precisa cuidar, pelo menos, sobre dois aspectos. Que é o aspecto moral. Né? É moralmente adequado eu cuidar daquelas pessoas que estão sob o meu cuidado, sob a minha coordenação. Eu preciso moralmente cuidar daquelas pessoas, da saúde, da integridade física. Né? Eu tenho 2 filhas, eu preciso cuidar das minhas filhas, da saúde delas, da integridade física, moral daquelas crianças. Por quê? Porque é moralmente adequado. Então assim a empresa deve fazer. Ter sensibilidade de cuidar do conjunto de seus trabalhadores. E aí, por conta disso, ela deveria incorporar na cultura da organização um modelo de gestão de segurança e saúde para cuidar dessas pessoas. Né? Então, ela deveria, um aspecto é um aspecto moral, eu preciso fazer. Agora, alguém pode virar e dizer assim, mas eu não quero fazer, eu não vou fazer. Isso você não vai fazer, porque você não entende que moralmente é adequado, você vai fazer porque a legislação determina. Né? Então, tudo bem, você não é sensível, né, ao ponto de investir em medidas de controle do risco no seu ambiente de trabalho. Não. Então você vai fazer porque você precisa fazer. Porque a legislação determina. Artigo 100 da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. O inciso 22 diz, olha, redução dos riscos inerentes ao trabalho. Então, se você não quer, não vai fazer, você não pode ser empresário. Ou você até pode ser empresário, mas não pode ter empregado. Né? Você abre uma prestadora de serviço, você vai prestar você mesmo o seu serviço. Agora, o fato é que você vai ter de fazer, adotar alguma medida de controle dos riscos no ambiente de trabalho. Bom, agora, resolvido o problema do porquê. O porquê, tudo bem, a gente entende que é moralmente adequado, e se eu não tenho sensibilidade para entender que é moralmente adequado, eu vou fazer o que a lei manda fazer. Agora, o grande desafio, pessoal, é isso aqui, ó. É como fazer isso. Né? O camarada está dizendo, tudo bem, Flávio, você está dizendo que tem que fazer porque a lei manda. Tá, agora como é que eu faço? Né? Como fazer? Aí eu disse, olha, depende muito da perspectiva. E aí foi o que nós conversamos um pouquinho antes. Desculpa, com o André, conversava com o André. Depende muito da perspectiva. Ontem eu estive, por exemplo, lá no jogo do Vitória e do ABC. Eu sou torcedor do Vitória, eu sou torcedor do Bahia também, porque eu sou mesmo torcedor do Flamengo. Eu sou flamenguista, mas aqui eu gosto tanto do Bahia quanto do Vitória. Eu vibro com os dois. Eu poderia ser, inclusive, comentarista esportivo, porque eu gosto dos dois, Vitória e Bahia, de igual modo. Então fui ontem ver o jogo Vitória e ABC. Com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, impossível. Eu estava virando para sair, já comemorando, o ABC não faz um empate. Mas o que eu quero dizer... Isso acontece sempre. Acontece sempre, aos 48 segundos. Não, eu sou baiano. Acontece coisa pior. É porque eu sou baiano do interior. E lá no interior a gente ouvia muito a rádio Gol. Tupi. Né? E aí, Conquista, lá em Conquista, que eu sou de Conquista, então a gente torce para o Vasco, eu torço para o Flamengo. Como o Flamengo sempre foi melhor do que o Vasco, há uma grande maioria de flamenguistas lá. Né? Então, eu estava falando lá do jogo do Vitória. Quando nós saímos do estádio, eu vi uma grande quantidade de crianças vendendo coisas, vendendo água, vendendo pipoca, vendendo uma série de coisas. Poxa vida, e aquilo me causou um certo desconforto, porque eu sou um dos caras que fiscaliza esse troço. Eu sou auditor fiscal, e como auditor fiscal a gente tem que combater o trabalho infantil. E mas como é que eu vou combater o trabalho infantil? Olha o cenário que a gente tem inserido aqui.
Eu vi na frente, na nossa frente, estava indo uma senhora carregando, segurando de um lado um caixonete com coisas dentro. E do outro lado a criança, provavelmente filho dela. E devia ter 8, 9 anos, a idade da minha filha mais nova, 9 anos. Eu disse assim, eu podia chamar essa senhora e explicar para ela que ela não podia estar fazendo isso com o filho, com a filha dela. Podia deixar a filha em casa. Mas olha, imagina o que essa senhora ia dizer para mim. Ela disse, olha meu filho, eu entendo que você está certo, mas eu não tenho onde deixar essa criança. O meu marido me abandonou. Sou eu e mais 5 filhos, os outros 5 estão aqui no estado vendendo coisas. Eu não podia deixar a mais nova lá em casa sozinha. Então, gente, a legislação, ela determina, né, uma série de medidas que a gente deve fazer. Mas as nossas ações, as nossas decisões, elas têm uma repercussão bastante significativa no dia a dia das pessoas. Mas como é que a gente vai tirar aquelas crianças dali da frente do estádio militar? O fato é que a gente tem que tirar. Agora a gente tira com fiscalização? Eu acho que não. A gente tira com educação em tempo integral, com mudança de cultura, com mudança de comportamento. E trazendo para a realidade nossa aqui do trabalho seguro, em alguma medida, e sendo bastante pragmático, a questão da adoção de medidas de segurança no ambiente do trabalho também depende do cenário. Também depende muito do cenário. Flávio, mas o ideal é você ter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Mas lógico que o ideal é ter. Sempre será ter um ambiente seguro e saudável. Agora, depende, você vai dizer assim, sim, mas uma pequena empresa, como eu fui, por exemplo, lá em Pindobaçu, fiscalizar uma mina de esmeralda. E nós interditamos a mina de esmeralda porque não tinha, gente, segurança nenhuma para aquelas pessoas que trabalhavam ali. Nenhuma. Aliás, tinham morrido 5 porque caíram. Eles desciam, gente, olha, eles desciam, 5 estavam descendo, descem 100 metros de profundidade, e eles desciam presos numa espécie de pneu. E aí o outro libera o coisa para descer, ele vai segurando como se fosse uma espécie de saliva, aquela coisa que antigamente tirava água assim. Agora, assim, mas esses caras soltaram, os outros 5 caem. E mais ou menos aconteceu isso. Ele soltou por alguma razão, 5 caíram e morreram. Nós fomos lá e interditamos todas as minas, todas, umas 50 minas, interditamos numa canetada só. Só saída com a polícia de lá, mas a gente interditou. Aí, no pedido de desinterdição, você sabe o que o advogado teve a coragem de colocar? Entre outras coisas, ele disse assim, olha, deixa os trabalhadores daqui dessa região pobre escolher a forma de morrer. Se de fome ou se de acidente. Estava lá no pedido de suspensão da interdição. Então veja a visão deste advogado, e muito provavelmente de uma boa parte daqueles trabalhadores que lá estavam. Deixa os caras escolherem como eles querem morrer, se de acidente ou de fome. Mas enfim, como preservar a saúde desses caras ali? Como preservar a integridade física desses trabalhadores ali? Esse eu acho que é o grande desafio nosso. É um grande desafio, é você enxergar o cenário e dizer assim, olha, este é um cenário de crescimento, este é um cenário de crise. Olha, vamos adotar uma medida mais paliativa, aqui neste cenário. No outro cenário, não, vamos adotar uma solução definitiva. Eu acho que é razoável a gente observar essas diferentes perspectivas. E aí, por exemplo, essa perspectiva aqui, olha, esse empregador, como é que ele enxergou o acidente? Como é que ele enxergou o ambiente de trabalho dele? Ele jogou a responsabilidade todinha sobre os trabalhadores, todos os trabalhadores. Aí eu peguei um gráfico, coloquei nesse gráfico, passou lá. Bom, peguei um gráfico e estabeleci no eixo vertical ali uma espécie de escala de risco, como se fosse menos risco, mais risco. E aí eu coloquei ali uma espécie de nível de ação e lá um limite de tolerância. Só dá. Até esse nível aqui se admite correr algum risco. Depois tem uma zona cinzenta que a gente acha que tem risco, outros acham que não tem risco. O que fazer nessa zona cinzenta? E tem uma outra zona também, que já trazendo para aqui do coisa, tem um outro ambiente, um outro nicho de empresas, por exemplo, uma empresa petroquímica, uma empresa que trabalha com mergulho, uma empresa que trabalha, por exemplo, com construção de uma ponte. Haveremos todos de concordar
que há um elevado potencial de risco para os trabalhadores que executam essas atividades. E o próprio empresário sabe disso. Normalmente, essas empresas são grandes empresas e têm potencial econômico de investir em segurança e saúde do trabalho. E elas normalmente fazem. Algumas mais de forma mais adequada, outras de forma menos adequada, mas normalmente elas fazem. Aqui, num ambiente onde nós não temos riscos potenciais, por exemplo, um escritório de advocacia, uma loja de confecções no shopping, não tem risco. Também não há nenhum problema. O problema maior que a gente encontra no dia a dia nosso reside nesse nicho de empresas que às vezes entendem que tem risco, outros entendem que não tem risco. É o caso, por exemplo, de postos revendedores de combustíveis. Vai conversar com o empresário e dizer para eles que os trabalhadores expostos a dezembro têm risco de câncer. Eles não admitem, eles não aceitam. Eles não aceitam de jeito nenhum. Eles me deu uma única morte de um trabalhador com câncer no estado da Bahia. Nós estamos fiscalizando 1.050 postos de combustíveis agora no estado da Bahia. E impondo a eles o cumprimento do novo anexo 2 da MR9, que fala especificamente sobre segurança e saúde nos postos revendedores de combustível. Eles insistem em dizer exposição ao benzeno, nessa concentração que temos nos postos de combustível, não causa câncer. Mas já existe, já está comprovadamente determinado que é uma exposição cancerígena, que é um agente cancerígeno. Mas vai convencer essas empresas a adotarem as medidas. É a maior dificuldade. Na parte de cima, onde o risco é elevado, o risco é potencialmente elevado, é fácil você enxergar. Você trabalhador, você empregador, nós todos que atuamos nesse mundo do trabalho, é fácil a gente olhar para aquele cidadão lutando aquela grua e dizer, cara, isso é um risco enorme, você cai e morrer. Como é fácil também a gente enxergar num escritório que não há risco, ou que há um risco psicossocial, um risco mais aquela coisa da pressão, né? Aquele risco. Mas a dificuldade está aqui, nessas empresas, da gente convencer as empresas de que existe um risco e que elas devem adotar as medidas. Mas o fato é que elas devem adotar as medidas e são várias as perspectivas com que as pessoas enxergam os riscos. E aí eu vou trazer para vocês aqui duas situações que nós vivenciamos, dois acidentes que nós vivenciamos, e vou trazer para vocês a visão do empresário. O que o empresário disse no momento em que lá nós chegamos, ainda com os corpos no local. O que ele disse? Qual é a visão daquele empresário? E a visão dele, gente, é a visão comum, do homem comum. Que se a gente sair aqui na porta e perguntar, as pessoas vão dizer, não, é isso mesmo, é certo. Agora, o grande desafio, um dos nossos desafios é mudar esse paradigma, é romper com esse paradigma. É dizer, olha, isso não é correto. Essa visão que você tem não é a visão mais adequada. Então, veja, eu cheguei esse acidente, foi um acidente da construtora Segura. Não sei se os senhores tomaram conhecimento aqui. 9. Quando nós chegamos lá, Danilo, eu cheguei lá cerca de 15 minutos depois do acidente. O acidente ocorreu 7h15 da manhã, eu cheguei lá por volta de 7h30, 7h30 e pouquinho. E a gente olhava para isso aqui e não sabia quantos corpos tinham ali. Uns diziam tem 6, outros diziam tem 12, outros diziam tem 9. A gente não sabia quantos tinham ali. Depois a polícia começou a tirar os corpos e colocar do lado, e aí foi que a gente contou 9 corpos, 9 trabalhadores. E uma imagem que marcou a minha vida, e eu vou levar para sempre, vou morrer com 100 anos de idade, né? Mas com 100 anos de idade eu vou lembrar dessa imagem. E ela está na internet, uma foto que eu tirei está na internet, aí quem quiser pode ver. Não vai ver isso, né? Mas enfim. O filho, um trabalhador da obra, ele chegou angustiado, porque o pai disseram que o pai dele estava ali entre aqueles. E ele se jogou entre os corpos, ele se jogou sobre aquela obra. Porque alguém disse, não, o pai está lá. E de fato o pai dele estava entre os mortos. As pessoas retiraram ele, deu água para ele, sentou lá e coisa. E quando eu fui conversar com o empresário, eu perguntei para ele, seu Manuel, o que foi que aconteceu? Seu Manuel era um homem bom. Era um homem bom. Era porque morreu também num acidente de trabalho. Na própria obra dele, ele também morreu de acidente de trabalho. Mas ele era um homem bom, de coração bom. Eu conheci o seu Manuel. Ele era um homem prestativo, mas é que ele não acreditava nas questões de segurança e saúde do trabalho. Ele não acreditava na prevenção.
Ele achava que o dia que tinha que acontecer estava escrito. Era uma crença dele. Aí eu perguntei para ele, seu Manuel, o que foi que aconteceu? Ele disse, Flávio, infelizmente, aconteceu uma grande fatalidade aqui no nosso canteiro de obra. E o seu Manuel tremia. Um homem já com 60 e poucos anos, tremia. Falava, olha, aconteceu aqui uma grande fatalidade. E aquilo ficou na minha cabeça. Ficou. Até hoje. Estou me lembrando até hoje. Me lembro desse cenário. Mas eu trago outro cenário para vocês aqui, para vocês entenderem qual é a visão que é a visão média acerca da gestão. Qual é a visão média dos empresários? Não são maus, é porque são talvez desinformados. Aqui. Esse trabalhador morreu também, aqui em Salvador também. E eu também cheguei junto com um colega para um empresário e perguntei. Foi próximo. Não foi na obra do metrô, foi ali próximo da obra do metrô, não foi do metrô. E nós chegamos para ele e dissemos assim, o que foi que ocorreu? O que foi que aconteceu? Aí ele virou e disse assim, olha, infelizmente, ele descumpriu o procedimento e ocorreu essa fatalidade. Ou seja, veja a visão, é sempre jogando a responsabilidade para cima do morro. Ele descumpriu o procedimento e por isso ocorreu a fatalidade. Mas é lógico que, gente, procedimento a gente descumpre não é porque a gente é mau, não é porque a gente é um mau servidor, um mau empregado, é porque a gente é humano. A gente é humano, então o cara dá um curso para a gente, você passa sempre por aqui. Um dia eu não vou passar também. Não é porque eu sou mau, é porque eu estava pensando, por exemplo, nas minhas filhas, numa situação que me tirou aquela concentração, aquele foco. Eu estava pensando no meu Flamengo, no meu Bahia, para fazer qualquer coisa, menos que eu tinha que fazer. Então, a NR12, uma das normas regulamentadoras, ela inclusive diz que o procedimento é importante, mas ele não substitui as medidas de proteção. Ele é apenas uma medida, mas ela não é a medida de segurança. Ela não substitui as proteções coletivas. Então você dizer, fulano, não passe por aí, ou fulano, tenha cuidado. Fulano um dia, fulano vai ter cuidado. Eu sou engenheiro civil, e antes de entrar no Ministério do Trabalho, trabalhei 12 anos com construção. E numa obra que eu tocava em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, um trabalhador colocou parte do corpo dentro da torre do elevador. Aquele elevador que fica nas obras, todo mundo aqui consegue visualizar. E era aquele elevador antigo, que hoje não é mais permitido, que era com cabo, hoje não é mais permitido. Então, ele colocou a cabeça dentro da porta e gritou para o guincheiro que fica lá embaixo, fulano, me manda massa. E o elevador vinha descendo e pegou ele. Bateu, pegou a cabeça dele. Não morreu, mas ele ficou emprestado. Como eu não tinha esse conhecimento, tinha formação de engenharia, mas não tinha tido esse conhecimento que eu tenho hoje, da minha experiência no Ministério do Trabalho, eu joguei toda a responsabilidade em cima dele. Eu disse, olha, ele sabia que não podia botar a cabeça lá dentro da torre do elevador. Ele foi, inclusive, capacitado para isso, era membro da CIPA, ele tinha convicção, tinha certeza que ele não podia fazer isso. Sim, mas o fato é que ele fez. Ele sabia que não podia fazer. Por que ele fez isso? Ele queria sofrer aquele dano? É lógico que ele não queria sofrer aquele dano, ele sofreu aquele dano porque ele é humano. E aí, se eu fosse observar o que a legislação determina, a legislação determina que aquele local não pode permitir que o trabalhador coloque, acesse a zona de risco. O que as empresas vão fazer é impedir que o trabalhador, quando cometeu uma falha, porque é humano, há uma medida de controle do risco que vai impedir a ocorrência do acidente. Então eu não tinha colocado a cancela, né, como tem aqui. Se você vai pegar o elevador aqui, tem aquela porta é a cancela. Quando eu vou pegar o elevador, eu chamo o elevador, eu estou vendo o buraco? Não estou vendo o buraco, gente. Mas na minha obra tinha um buraco. E aí eu joguei a responsabilidade para cima dele. Ou seja, eu não coloquei a porta e disse que ele sofreu acidente por culpa dele. Não, a responsabilidade foi minha. É que nem sempre é possível
criatividade até para ir para um caminho que você não conseguiria nem, talvez, construir absolutamente nada se você cria uma porta, depois tem que criar uma segunda porta, porque aquela primeira foi violada e a terceira com cadeado. Então, tem um limite também, que é o limite do humano, que em alguns casos, eu não estou dizendo que é esse, em alguns casos o humano é responsável, em parte, por algum lado que comete. Óbvio que isso é dramático quando a gente está falando de profissões que podem levar à morte. Né? O meu erro não vai levar, o meu erro, talvez até indiretamente a sentença possa ocasionar isso é verdade. Mas não é tão fácil enxergar como profissões como essa, que eu acho que o que você está falando faz mais absoluto sentido. Acho que também uma questão talvez remuneratória, mesmo que a gente não é a realidade nossa por isso, mas eu acho que não há como cercar completamente a fim de não acontecer em hipótese nenhuma um acidente. Os casos que você trouxe são muito fáceis de visualizar, mas eu acho que tem outros casos que você não vai conseguir realmente criar e responsabilizar o empregador por não ter criado talvez a terceira porta, a quarta porta, não sei, fica aí só para... Veja, a sua abordagem ela é pragmática. Né? Mas veja só o que diz o inciso 22 do artigo 7 da Constituição Federal. Diz assim, o caput são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais exercer atividade no ambiente com risco. O caput diz redução dos riscos. Veja que não usou a expressão eliminação dos riscos. Disse redução dos riscos. Existe um princípio chamado princípio do risco mínimo regressivo. Percebe? Risco mínimo regressivo. Ou seja, eu vou adotar as medidas tecnicamente existentes que me permitam reduzir o risco ao nível menor. Mas é possível que ainda permaneça algum risco. É por isso que procedimento é uma medida de controle do risco. A cancela não é a única medida. A porta não é a única medida. Treinamento é uma medida de controle do risco. Sinalização é uma medida de controle do risco. Procedimento é uma medida de controle do risco. Existem várias medidas de controle do risco, porque o risco, ele, em grande parte, a gente não consegue eliminar o risco, mas a gente reduz a possibilidade da ocorrência do acidente. Aí, só para fazer um comentário, mas veja bem, por exemplo, você falou do cara que está pensando no Flamengo. Todas essas múltiplas medidas que você falou aí não são capazes de evitar alguém que está, a sinalização, ou o procedimento. Só porque eu penso, sabe, pensando nessa agora de uma evolução que acabou tendo, sei lá, umas máquinas que vai cortar alguma coisa ali, certo? Às vezes você tem dispositivo de segurança pensado justamente nessa falha humana. Qual é o dispositivo de segurança? Se as duas mãos não estiverem ali na máquina, ela não funciona. Ele está contando, esse dispositivo está contando justamente com esse elemento da boa. O homem vai se distrair, o homem vai falhar. Então, se ele tirar uma mão, o que é normal de acontecer com o ser humano, a máquina vai prevenir esse acidente não funcionando. Eu penso que esse conjunto de equipamentos de proteção coletiva, não sei exatamente como é que você vai denominar isso, eles talvez partam de acidentes que aconteceram, e aí vem a INR, acontece muito isso na construção civil. Então, vamos agora trazer o INR para exigir isso. Isso é uma linha absolutamente evolutiva. Jamais a gente vai conseguir eliminar tudo. Mas um exemplo bastante simples. O meu carro, o carro do senhor esposo, quando eu entro nele, e eu não coloco o cinto, esqueço de botar o cinto, começa a aplicar o cinto lá, que enche, me perdoe dizer, enche tanto a minha paciência que eu boto o cinto. Ou seja, é uma medida de controle do risco. Aliás, não deveria nem acionar o veículo. Nós vamos caminhar para isso. Se o cinto não estiver ligado, não aciona o carro. Então veja, a gente vai evoluindo. Esses elevadores que existiam, que esse trabalhador sofreu, que 9 morreram, já não existem mais. Esses não existem mais. Acabaram. Porque a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que há novas tecnologias que a gente pode fazer uso para atender esse princípio do risco mínimo regressivo. Eu concordo. Mas, até uma colega lá. A gente não bota em ponto morto e não liga, por aí vai. Isso, é isso. É que a nossa realidade, isso não estou lhe tirando nada, não, estou concordando completamente, mas
como auditor, você deve saber que a gente não vive nesse mundo, pelo menos a realidade do trabalho é muito mais bruta, e geralmente não é uma grande empresa que pode desenvolver um carro autônomo que vai levar. Por exemplo, eu tive um processo em que o cara montou uma roda gigante no dia, num parque desses de interior. Depois de montado, ele foi para casa, tomou cachaça, voltou e foi brincar na roda gigante, saiu, pulou da roda gigante de um jeito tal que a marca do dedo entrou num mecanismo tal que ele pulou de uma altura X. Se eu precisar, quer dizer, aí, partindo dessa lógica, que o humano nunca é responsável pelos seus atos, eu teria que desenvolver uma roda gigante que no momento que ele pule, ela trave ou abra assim uma cama de... Eu estou usando um exemplo caricato, o exemplo é real, mas assim, um exemplo caricato de que há momentos, sim, de que o ser humano não é responsável, não há como também desresponsabilizá-lo, achando sempre que haverá uma solução. Não, é porque a gente está trabalhando. Os exemplos que vocês estão trazendo são muito claros para mim, não estou questionando isso não. Eu tenho uma visão muito progressista, e sabem disso. Eu não estou sua posição, eu tenho uma visão bem progressista, mas também eu acho que quando você fala assim, você é muito pragmático, é porque em alguns momentos a vida é pragmática e ela não funciona como o artigo 7º da Constituição, ainda que aquilo seja um objetivo a ser buscado, ainda como a gente imagina, bom, então desenvolver uma máquina nova que ela tinha as duas mãos e tudo mais. A gente tem que trabalhar. Hoje as condições de trabalho, elas evoluem com esse mais tarde, mas talvez não evoluam na velocidade que a gente deseja. Mas eu acho que não há esse condicionante, ou pelo menos essa premissa de desresponsabilização. Porque é sempre haveria algo que o empregador poderia ter feito para minimizar o risco. Eu acho que ela acaba parando no bom senso. O grande problema é você justificar qualquer acidente jogando a responsabilidade exclusivamente do trabalhador. Dizendo, olha, o acidente ocorreu porque ele deixou de usar o equipamento de proteção individual. O acidente ocorreu porque ele descumpriu o procedimento. Aí a pergunta que eu faria era, sim, e o que foi que você fez? Enquanto empregador, minimizar a probabilidade da ocorrência. Como tese eu concordo com você, mas como hipóteses da vida real, eu acho que haverá casos em que ele pode ter sido muito corresponsável. Haverá certamente, mas eu não estou discordando. Haverá certamente. Mas a barra do monitor vai dar nós vamos lá. Eu estava falando que você tem várias causas. Na minha modéstia, não tem cultural, nossa, de educação também. Me influencia demais nisso. Né? A gente está acostumado a ver aqui, onde não tem fiscalização, a pessoa sai com a moto e bota a facilidade do braço. Né? Sabendo que pode morrer, uma simples queda, morre até a baixa velocidade. Mas eu tenho um exemplo, né? Na minha casa, por exemplo, moro no mesmo lugar. Na sacada do prédio. Aí eu tive que ligar para 3 assistências técnicas. Só uma delas tinha o cinto e a cadeira. Eu perguntava, vocês têm cadeira de segurança, vocês têm cinto? Só uma das 3 tinha. O cidadão foi, chegou lá em casa, ele e o ajudante dele, com uma cadeira novinha, acho que a corda nunca tinha sido usada. Não sei, mas ele chegou lá e foi pular no laranja da sacada sem colocar a cadeira. Aí eu disse, não, meu amigo, peraí, coloque a cadeira. Não precisa, não, aqui precisa. E ele colocou a cadeira e amarrou com a cara desse tamanho. Porque eu estava lá obrigando ele a fazer isso. Atrapalhando o serviço dele. E outra oportunidade, ele estava numa manutenção de uma casa de praia, e o cidadão chegou lá com protetor auricular, com óculos, com máscara, e disse, esse profissional que eu quero. Quer dizer, olha a mentalidade que é diferente. Ele estava segurando, o outro estava com o equipamento, o empregador forneceu, que estava completando o serviço, exigindo o uso e ainda assim não exigiu, na verdade. O problema é que a questão cultural ela é extremamente relevante e a questão econômica, o custo. Né? Esses caras que caíram aqui nesse prédio agora na Carlos Gomes, totalmente irregular. Se você fosse contratar uma empresa com todas as regularmente,
dizer, atendendo a toda a legislação, ia ficar tão caro que ia inviabilizar aquele condomínio. Para aquele condomínio, ia ficar mais viável. O que o cara faz? O cara faz uma improvisação. Infelizmente tem disso tudo. Mas nós não podemos pegar as exceções, né? Vamos pegar, entender que essa aqui é uma tese, isso aqui é uma tese, a gente tem que buscar isso daqui. Haverá casos aí horríveis, né? Caos total, mas o nosso norte é esse. Esse tem que ser o nosso propósito. Esse tem que ser o nosso propósito, nosso objetivo é isso aqui. Não é aceitar que o ser humano falha e não, e falha mesmo. Então, eu vou aceitar. Mas eu viajo, eu fico para dizer, a máscara pendurada no pescoço. Aí outro dia eu fui numa empresa e tinha um trabalhador perdendo a audição. Aqui um caso interessante. O trabalhador estava perdendo a audição. E aí o empresário virou para mim, eu disse, mas rapaz, você tem aqui, fulano está perdendo a audição. E era um barulho insuportável lá dentro da empresa. Ele disse, pois essa desgraça, desse jeito, pois essa desgraça não usa o equipamento de proteção que eu forneço. Por isso que está perdendo a audição, Flávio. Aí eu disse para ele, eu discordo do senhor. Ele não está perdendo a audição porque não usa o protetor. Ele está perdendo a audição porque tem um barulho insuportável na sua empresa. Não é porque o cara não usa o protetor que ele está perdendo a audição, é porque tem barulho. Então, por que o senhor não elimina o barulho? Por que o senhor não adota medidas para controlar o barulho? É mais fácil, porque é mais fácil, mais barato o senhor virar para ele e dar um protetor auricular de certinho e dizer para ele, use, amigão, se você não usar, o problema é seu, se você perder a visão, a responsabilidade é sua. É muito mais simples focar a gestão baseada em EPI. Aí, é uma gestão precária. Porque ele não faz nada e joga a responsabilidade por cima do rapaz e diz, perdeu a audição porque não usa o protetor. Mentira, não perdeu porque tem barulho. Mas se o EPI neutraliza aquele problema, Como? se o EPI de fato neutralizar o problema, aí vai ser a responsabilidade todo do empregador? Veja, o EPI, do ponto de Não vista... estou falando nesse caso, mas em vários casos, a gente percebe que o EPI neutraliza de fato, totalmente. Mas é que o trabalhador não consegue fazer uso daquele equipamento, daquele dispositivo durante toda a jornada. Por que não pode usar tudo? E aí, porque ele não pode? É só quem fuma. É uma questão subjetiva. Veja bem, a legislação, que nós todos aqui lidamos com ela no nosso dia a dia, ela diz claramente que as medidas que devem ser adotadas devem obedecer as medidas devem obedecer a uma hierarquia. Não fui eu que disse isso. É a legislação que está dizendo, eu sou o cumpridor da legislação. Mas olha, tem que obedecer a uma hierarquia. Tem um risco presente? Tem. Elimine o risco. Mas não é através do EPI? Eu vou chegar lá. Aí ele diz assim, não é possível eliminar o risco? Tecnicamente não é possível? Ele não está dizendo economicamente. Ele diz assim, se tecnicamente não for possível eliminar o risco, adote outra medida, por exemplo, seguindo essa hierarquia. Diz assim claramente, medidas administrativas ou de organização do trabalho. Vou dar um exemplo de medidas administrativas que resolvem o problema da exposição ao ruído, por exemplo. Se paga adicional de insalubridade por exposição ao ruído, porque nós aceitamos, porque é muito simples de resolver o problema. Isso monetariza o risco e fica barato. Olha, então ela diz, você não tem como adotar uma medida para eliminar o ruído aqui do ambiente de trabalho? Tecnicamente não tem ainda. Tudo bem. Então nós vamos adotar uma outra medida, uma medida administrativa, por exemplo, redução da jornada de trabalho da disposição. O camarada que pode estar exposto a 85 decibéis a 8 horas, sem proteção, ele pode ficar exposto a 90 decibéis só 4 horas. Então, se na sua empresa está 90 decibéis e você alega que não pode eliminar esse risco, reduz a jornada de exposição desse trabalhador. Não precisa da EPI. Basta reduzir a jornada. Diz, olha, fulano, você vai trabalhar só 4 horas no ambiente. Então, veja, o EPI é só a última medida. Vamos dizer que ele reduziu e ainda assim existe ali, foi feita uma avaliação, existe ainda um resíduo de exposição. Aí diz a legislação, aí você fornece o equipamento de proteção individual, no caso do protetor. Então veja, agora é lógico, é simples, é
fácil vir aqui na frente falar isso. Eu não acho que é fácil. Eu trabalhei com construção. Eu sei as dificuldades que é gerenciar a prática lá no dia a dia. Eu sei as dificuldades que o empresário encontra. Mas ele também não pode simplesmente jogar toda a responsabilidade da gestão sobre o trabalhador. Ele não pode, o risco econômico é dele. Amigão, você não consegue, fecha a desgraça da tua empresa e outra pessoa vai abrir. Só para ele. Eu acho que é difícil a gente visualizar uma coisa que a gente não vivencia. Acho que se você usar esse exemplo, é difícil visualizar uma situação que a gente não vivencia. Se você usar exemplos do trabalho em digitação, acho que a gente consegue enxergar mais as coisas. Por exemplo, a gente trabalha basicamente conectado ao computador. Pergunta para a plateia aqui, quem é que faz as pausas a cada 5 minutos? Por que a gente não faz? Eu não consigo fazer. Eu faço é a mesma coisa. Veja, eu ainda. São vários os exemplos que existem de situações de risco e várias soluções elas se apresentam. Agora elas custam. Por exemplo, no setor de bancos não se digita mais nada. No setor bancário não se digita mais nada, então aqueles trabalhadores que adoeciam por lesão por esforço repetitivo não tem mais. Não é verdade? Então veja, os problemas vão surgindo, as pessoas vão adoecendo e a gente vai aprendendo com isso e vai buscando solução. Só que custa. É mais barato eu dizer, não, mais fácil o trabalhador lá resolver. Mas enfim, para mim, e certamente para os senhores de senhores, é mais fácil, né, a gente fazer as coisas do que a empresa que está lá na ponta implementando tudo. Mas enfim, o camarada disse que era fatalidade, ele disse que eu só tenho, o André disse que eu só tenho mais 1 hora e meia, é isso? Só tem mais 10 minutos, então eu vou correr aqui. Veja bem, aí eu fui buscar o que é fatalidade. O que é fatalidade? Eu fui lá no dicionário, fiquei curioso, fui lá no dicionário, está escrito assim lá no dicionário. Desculpa, passou aqui. Fatalidade. Veja que o que é a fatalidade? Segundo essas pessoas, aquilo era inevitável. Olha aqui. Fatalidade, pessoal, é um destino que não se pode evitar. Eu não vou acreditar nisso. Eu não vou acreditar que aqueles 9 trabalhadores morreram porque era um destino que não se podia evitar. Tem um destino que não se pode evitar, a morte. Mas o acidente a gente pode evitar. O acidente é evitável, a morte não. Todos nós vamos morrer. Portanto, fatalidade, eu não posso acreditar que foi fatalidade. Não foi fatalidade, foi negligência, foi falha. Alguém falhou. Não foi fatalidade. Eu me lembro que eu fui ver um acidente em São Bernardo do Campo. Aí era uma construção de um hipermercado. Esses tipo atacadão, atacareiro. Eu cheguei lá, o gerente me atendeu. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, olha, Fernando, aconteceu uma tragédia aqui, uma desgraça. Um trabalhador morreu. Mas quando Deus quer, não tem jeito, Deus leva. Vocês acreditam que eu ouvi isso? Foi. Quando Deus quer, não tem jeito, Deus leva. Eu disse assim, então eu vou fazer o seguinte. Eu tinha, do lado era imigrantes e do outro lado tinha o negócio de frango assado. Era perto do meio-dia. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos almoçar lá no frango assado e eu vou pagar para você. Agora é o seguinte, eu vou atravessar pela passarela, você atravessa de lá, olha os fechados aqui por baixo. Se você não for seu dia, não se preocupe, você não vai morrer. É lógico, não existe isso. Tanto nós não acreditamos que existe dia de ninguém morrer, que a gente tem plano de saúde, nosso carro tem airbag, a gente usa cinto de segurança. Quando o nosso filho vai sair, a gente diz, tenha cuidado, não passe por tais e tais lugares. Ou seja, isso são medidas de segurança. A gente não acredita em fatalidade. Portanto, nós temos que adotar medidas preventivas do risco. Enfim, meu tempo já está se esgotando, mas vamos para frente aqui. Qual é o paradigma que a gente tem que romper? É esse paradigma aqui, ó, de que as principais causas de acidentes são falhas humanas, são falhas dos trabalhadores. Me permitam compartilhar com vocês aqui um outro exemplo. Eu estava passando numa calçada ali no bairro da Pituba, uma certa vez, e usando o celular, como qualquer um de nós faz. Estava eu aqui no telefone, usando o celular. E daí eu ouvi um grito, mas eu não tive tempo de reagir, um portão bateu na minha cabeça.
eu reagi, olhei para dentro do prédio, tinha uma senhora, e ela disse, bem feito, porque agora esses jovens, né, tem mania agora de andar com o celular. Não presta atenção por onde anda. Eu disse, o problema está em mim, que sou desatento? Não, o problema está no projeto da desgraça do portão. É o portão que está errado, não sou eu, porque eu sou desatento como ela é, como todos nós somos em algum momento. Tem que mudar o portão, porque outras pessoas haverão de passar ali da mesma forma que eu, e elas vão sofrer o mesmo acidente. Então o que nós temos que pensar é que o projeto do portão está errado, aquele portão não pode bascular sobre a calçada e baixar sobre a calçada daquele jeito. Muda o portão, muda o projeto, porque a mim você não vai mudar. Não adianta, você não vai mudar, somos todos assim, no máximo a gente vai prestar um pouco mais de atenção, a gente vai ser treinado para melhorar, mas a gente vai sempre cometer esses atos de coisa que atos humanos mesmo, de desatenção. A OIT, a Convenção 55 da OIT, para a gente romper esse paradigma que a sociedade, que o homem comum, que as pessoas normalmente pensam, e que é uma visão pragmática das coisas, a OIT disse assim, olha, a Convenção 55, artigo 14, lá ela diz, olha, medidas deverão ser adotadas no sentido de promover a inclusão das questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho em todos os níveis de ensino e de treinamento, incluídos aqueles de ensino superior, técnico, médico, profissional. Ou seja, só vai mudar esse paradigma de que o acidente é obra do acaso, de que o acidente é uma falha da pessoa e tal. Só vai mudar se a gente incluir nesses cursos todos essa questão, essa mudança de cultura. Entender que é necessário adotar alguma medida para prevenir o risco. Normalmente a gente improvisa, em vez de adotar uma medida preventiva, né? A gente faz a improvisação. Gente, eu tenho outras. Então, aqui só então, para a gente concluir, tem ainda uma série de outras, mas o tempo a gente em outro momento continua, mas a justificativa do acidente, ser uma fatalidade, se explica pelo princípio do improviso. Ou seja, eu não me antecipo aos problemas, quando eles surgem, eu busco uma solução. Normalmente não é a solução adequada, aí é a ocorrência do acidente. Aí ele se materializa, o acidente se materializa. Portanto, o improviso explica a fatalidade. O que nós precisamos pensar em adotar medidas baseadas no princípio do planejamento. Ou seja, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu vou me antecipar aos eventuais riscos que vão surgir para o trabalhador e já projetar e implementar as medidas adequadas de segurança. E aí, gente, só para concluir, então, vamos concluir aqui, vamos substituir a improvisação pela ciência, por meio do planejamento do método de trabalho. Se a gente não planejar, certamente a gente vai improvisar alguma solução. E a improvisação normalmente não é a solução mais adequada. Ok? Então, muito obrigado. Tem intervalo agora e retornando daqui a pouco o debate. 15 minutos. Sabe, para todo mundo aí.
Vamos lá, gente, voltando aqui devagarzinho. E a gente vai manter o tema trabalho seguro e agora numa perspectiva mais de diálogo, de troca, de compartilhamento de ideias, de informações, debate. Antes de chamar aqui os debatedores, eu vou só passar para vocês um pouco do formato. O formato é absolutamente livre, ou seja, façam perguntas, intervenções. Eu atuarei aqui apenas como mediador e os próprios debatedores entre si também podem perguntar uns aos outros e debater literalmente à vontade, com toda a liberdade de cátedra aqui. A primeira debatedora é a doutora Juliana Carreiro Corbal, oitavém Procuradora do Trabalho, titular do primeiro ofício geral da Procuradoria do Trabalho em Vitória da Conquista, mestre em Direito da Universidade Católica de Brasília e atualmente vice-coordenadora nacional do CODEMAT. Temos a honra também aqui de receber o colega da casa, o Dr. Luciano Berenstein de Azevedo, juiz do trabalho do TRT da 5ª Região. E o terceiro debatedor é justamente o colega já aqui ambientado na nossa casa, Flávio Nunes. Vou passar aqui para uma palavra inicial, através dos comentários ou eventualmente algum tipo de exposição que queiram fazer os nossos debatedores, a começar, me permite aqui, o cavalheirismo pela doutora Juliana. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Corbal, sou daqui da Bahia mesmo e atuo hoje na Procuradoria do Trabalho de Vitória da Conquista. Como Procuradora do Trabalho desde 2012, tem cerca de um pouco mais de um ano que eu estou aqui na Regional de Volta. E eu queria agradecer pelo convite, já não é a primeira vez que Danilo me convida para compor aqui essas conversas no TRT, e eu acho muito relevante que a gente tenha essa aproximação com os juízes, afinal de contas nós buscamos os mesmos objetivos, assim como o Ministério do Trabalho, com quem a gente já tem uma parceria muito mais cotidiana, digamos assim, nas nossas atuações. Então eu acho que todos nós buscamos, e já que a gente está nessa conversa sobre trabalho seguro, todos nós buscamos a prevenção e todos nós buscamos evitar que acidentes aconteçam. Independentemente de a gente conversar sobre responsabilização, a gente quer que as pessoas deixem de morrer, deixem de adoecer, e eu acho que estabelecer esses espaços de conversa é muito importante para que a gente possa trocar ideias, para que a gente possa mostrar um ao outro o que é a realidade de cada um e trocar essas ideias. Então, inicialmente, antes de passar a palavra para os colegas, eu queria só mencionar que existe uma ferramenta, a gente está fazendo essa divulgação em diversos ambientes, não só relacionados com o judiciário, mas o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, desenvolveu uma ferramenta chamada, no nosso laboratório de Smart Lab, a gente tem um laboratório que tem como objetivo desenvolver uma série de políticas públicas relacionadas com diversos temas afetos à nossa atuação. E um desses temas é relacionado com o trabalho seguro. Nós temos também o Observatório Digital relacionado com o trabalho escravo, mas temos essa ferramenta nós chamamos ele de Observatório Digital. Então, para acessá-lo, é muito fácil, é só colocar no Google Observatório Digital, SST, né? Segurança e Saúde do Trabalho. A primeira coisa que vai aparecer é essa ferramenta. E ela permite, ela é proveniente de uma série de encontros de dados que são colhidos todo o tempo, através das CATs emitidas, de todos os benefícios previdenciários que são concedidos, e ela faz um mapeamento a respeito dos acidentes de trabalho que acontecem no Brasil. Então, eu sugiro assim, que vocês conheçam essa ferramenta. Ela tem sido muito utilizada para nós no desenvolvimento das ações
porque a gente consegue identificar, por exemplo, em cada região, quais são os acidentes que estão acontecendo em maior grau, quais são as atividades econômicas em que estão acontecendo os acidentes, quais são os focos maiores em cada região. Então a gente pode, na ferramenta, quando vocês olharem, vocês vão ver que ela divide por municípios, estados, ela indica a frequência, então ela pode indicar quanto tem sido perdido de valores, ou seja, qual é o custo social dos acidentes de trabalho. E essas ferramentas, juntamente com todas as informações que a gente tem colhido, têm sido utilizadas, inclusive, para mover ações regressivas por parte dos procuradores do INSS. Eles têm movido muitas ações regressivas em face das empresas. Porque se vocês pararem para pensar, qualquer trabalhador que se acidenta, ele vai utilizar o SUS, ele vai gozar de um benefício previdenciário, então ele vai, de uma certa forma, também gerar um custo social. Essa ferramenta eu acho interessante porque ela traz a público, digamos assim, o número de acidentes de trabalho que tem sido cada vez maior, e é uma forma também de controle, né? Uma forma da sociedade ter acesso a essas informações. Então, é uma ferramenta, a gente constantemente tem colocado, alterado as informações aí, o ano passado, ela foi criada, né? Já não foi esse ano, foi ano passado, mas a gente acrescenta as informações relacionadas ao ano, o tempo todo. E é interessante, ela é bem didática, é só para que vocês conheçam e possam depois aí brincar um pouquinho e conhecer essa ferramenta, tá bom? Então, vou dar início aqui ao nosso formato, a nossa ideia do debate. Eu vou me permitir aqui começar com as perguntas, se ninguém fizer questão aqui de dar esse início. E a primeira pergunta aqui, vou fazer, primeiro, Flávio, como é uma pergunta que depende de algum dado estatístico lá no Ministério do Trabalho e Emprego, que eu imagino, efetivamente, que esteja, mas só confirmar como o senhor dá para fazer essa pergunta para a doutora Juliana. Qual é o nível de carência de material humano que vocês têm hoje junto ao Ministério do Trabalho e Emprego? Ou seja, os autores da cadeia que passa, menos, como é que está o quadro de vocês na atualidade? O quadro é o pior cenário que já existiu, né? Nós já chegamos a ter 3.500 auditores fiscais no Brasil, hoje nós estamos com menos de 2.500, o último concurso ocorreu em 2013. Segundo a OIT, os levantamentos da OIT, baseado no número de empresas e coisa, a fiscalização deveria ter em torno de 5.000 auditores fiscais. Então, nós temos 3.600 vagas aprovadas, cargos aprovados, cerca de 1.000 e poucos cargos vagos, né? E nós já chegamos a ter 3.500 auditores. Na Bahia, nós temos hoje em torno de 130 auditores, já chegamos a ter 180, 130, mas uma boa parte está em atividade interna, atividade externa, 80 auditores fiscais. A pergunta, doutora Juliana, você pode, assim, vou partir do pressuposto, tanto se eventualmente existe, eu confesso que eu não sei se existe hoje uma lotação específica para o MTE lá, em cada região pela conquista, para o auditor lá, suficiente ou não, mas sua resposta pode partir do pressuposto, havendo ou não, certo? Diante dessa realidade de carência de material humano nas fiscalizações, de que maneira o MPT visualiza uma possibilidade, não digo de fazer às vezes do MPT, mas assim, de contribuir com a fiscalização e eventuais medidas concretas de prevenção no acidente de trabalho? Bem, Danilo, a atuação do MPT, ela tem tudo a ver com a questão das normas regulamentadoras relacionadas com a prevenção de acidentes, porque uma das grandes preocupações que a gente tem quando se pensa em tutela coletiva da prevenção de acidentes de trabalho, por exemplo, é o regular cumprimento das normas regulamentadoras. A gente conversou no painel anterior sobre essa questão de, mas a gente vai exigir que o empregador faça tudo e o inimaginável para que, como é que a gente vai fazer isso? Mas, na verdade, assim, a gente parte do pressuposto que as normas regulamentadoras que estabelecem quais são as medidas de prevenção, os equipamentos de proteção coletiva, os equipamentos de proteção individual que devem ser usados, elas têm que ser cumpridas, ou seja, no mínimo é isso. E a gente tem identificado
realmente uma escassez muito grande de auditores. Eu trabalhei 4 anos na 10ª região, eu passei por 3 unidades na 10ª região e eu trabalhei em cidades que a gente cuidava de 70 municípios, que era a Procuradoria de Araguaína, e nós não contávamos com auditores fiscais de trabalho. Ou seja, a gente tinha que contar, vamos brincar assim, com Deus, com nossa atuação, digamos assim. Então, vamos supor, se a gente tivesse qualquer notícia de descumprimento ou então de um acidente de trabalho fatal, a gente tinha lá o corpo técnico, nós dispomos de analistas periciais em algumas das procuradorias, e a gente ia ao local, ainda que a gente não pudesse contar com o apoio do Ministério do Trabalho, seja porque não havia profissional disponível, seja porque não havia diárias, porque a realidade é que nós passamos hoje por um sucateamento de muitas dos órgãos que fazem a fiscalização. Então, o que nós buscamos é fazer, e é isso que o Fábio colocou, que chegou no local com uma série de... no local da morte, eu já fiz isso diversas vezes, sem o acompanhamento do Ministério do Trabalho. E nós vamos ao local, vou acompanhado do analista pericial, que não são todas as unidades que dispõem, mas atualmente Vitória da Conquista tem. Faço toda a produção de prova possível. E como eu não tenho o poder de polícia que o Ministério do Trabalho possui, de fazer o embargo da obra, ou fazer interdição de determinado equipamento que esteja irregular, eu preciso de vocês, dos senhores, para que a gente consiga fazer a interdição judicial, ou o embargo da obra judicialmente. Então, assim, tem sido um mecanismo que a gente tem utilizado muito, porque normalmente quando nós chegamos, não é só pela questão da morte em si, mas é porque nós normalmente identificamos, pode ser qualquer acidente, ou pode ser qualquer denúncia que nós recebamos, chegamos ao local, e nós normalmente identificamos uma série de descumprimentos relacionados com as normas regulamentadoras, e muitos deles que sejam, às vezes, medidas emergenciais, por conta dos riscos graves e iminentes que geram. E aí a gente tem feito assim, fazemos nossos relatórios periciais com os nosso corpo técnico, e submetemos isso ao judiciário para que a gente consiga uma ordem judicial de imediato cumprimento, né? Ainda pode ser também de natureza cautelar, como casos de embargo ou interdição, ou às vezes mesmo só trabalhando com a perspectiva da satisfação do direito, que a gente ajuiza essas ações. Eu vou aproveitar só para a gente não perder um pouco o fio da meada, porque eu acho que vocês falaram dessa estrutura, e aí eu queria falar uma perguntinha que tem relação com essa questão da estrutura de cada um de vocês, e me parece que o Ministério Público e os próprios auditores fiscais têm uma comunicação muito, acho que talvez por conta da atividade, muito mais próxima do que tem com os juízes do trabalho. Então, apesar da gente ter objetivos em comuns, me parece que essa comunicação que diz respeito pelo menos aos juízes do trabalho, ela fica um pouco menos próxima do que é entre vocês. Então, uma coisa, primeiro para o Dr. Flávio, é o seguinte: eu já peguei algumas ações de nulidade de auto-infração. E dentro dessa escassez de pessoal, eu me pergunto qual é a real possibilidade de eventualmente comparecer a essas audiências a algum auditor fiscal do trabalho. Porque a gente recebeu, pelo menos nos casos que tive, é muito fácil de constituir, apesar da fé pública que vocês têm, mas ela é relativa, e quando você chega em mesa de audiência, você tem só um empresário com um monte de foto dizendo que aquilo não foi, na verdade, não foi do jeito que está dito no auto, e que nada daquilo é verdade. Você tem só uma versão, basicamente, dos fatos, e aquele auto acaba caindo, que acaba desfazendo todo o trabalho que vocês fizeram. Então, eu acho que essa interlocução, não sei se ela é possível ser feita, e se ela fosse, ao seu ver, o que é que impede realmente a carência de pessoas, ou realmente é uma falta de comunicação entre a gente que pode ser afinada? De fato, a gente acaba tendo uma proximidade maior com o Ministério Público do que com o próprio Judiciário. Embora já tenhamos realizado com o Tribunal aqui alguns operativos, né? O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal, nós já fizemos equipes com auditores, procuradores e juízes, já fomos fazer fiscalizações em loco. E que está programado, né, para o mês de abril aí, a gente repetir esse mesmo operativo. Né? É extremamente importante que a gente esteja
de mãos dadas, porque nós somos todos atuantes desse mundo do trabalho. Então é importante que a gente esteja próximo. Né? Com relação a participar de audiência, nós inclusive já somos demandados por alguns colegas ou professores para participarmos de audiência. E a gente vai. Normalmente a gente. E isso também vamos, quando o Ministério Público nos demanda, a gente faz questão de ir, até porque a gente quer defender aquele ato administrativo. A gente, além daquilo que está escrito lá, se houver necessidade.